Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Era do Pixel, um podcast feito por mim, Arthur Givigir, para discutir, teorizar, dar dicas e tudo o que é possível sobre o mundo da cultura pop. E no episódio de hoje eu vou falar sobre a China bloqueando os filmes de Hollywood, Quarteto Fantástico, Thunderbolts e muito mais. Vamos lá? Bom, começando o podcast falando sobre uma das notícias mais importantes dessa semana e que com certeza vai impactar o bolso de Hollywood. A China, em resposta às taxas impostas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, decidiu restringir ainda mais a entrada de filmes de Hollywood no país. Hoje, a China é o segundo maior mercado de cinema do mundo e já conta com uma restrição quanto a filmes de fora do país. Só para se ter uma ideia, hoje, os estúdios de Hollywood, toda vez que conseguem lançar um filme no país, recebem 25% da bilheteria gerada por lá. Desde 94, segundo a UOL, existe uma regra que apenas 10 filmes norte-americanos são lançados por lá. Mas ainda assim, se você colocar na ponta do lápis, perder o segundo maior mercado de cinema do mundo pode não ser uma coisa muito interessante para alguns filmes que já estavam contando com essa receita. E essa é uma forma da China chamar a atenção de outros mercados e principalmente dos Estados Unidos. Agora resta saber quanto tempo essa restrição durará e quais filmes serão impactados. Indo agora para Quarteto Fantástico, eu particularmente estou bem animado por esse filme. Teve fotos divulgadas na revista Entertainment. O diretor Matt Shakman fez uma entrevista gigante e contou alguns pontos sobre a produção do filme. Uma que eu achei bem interessante foi sobre a armadura do Galactus, o vilão do filme, que aqui não utiliza a captura de movimentos. Eu achei isso bem interessante, tá? E um outro ponto interessante é que eles construíram um traje inteiro. E nas palavras do diretor, eles fizeram muitos testes de fotografia para descobrir como garantir que a escala estivesse correta, como filmar o Mount Rushmore. E foi bem interessante também ver ele falando sobre a escolha do elenco, que passou pela química da relação entre todos os 4 personagens, passando ali pela melhor família, como eles poderiam alcançar uma melhor família, o melhor casal, os melhores irmãos. A química do elenco foi o ponto principal para a construção desse filme. Inclusive as fotos tentam passar muito isso, tá? Eu deixarei os links na descrição, então você pode conferir essas fotos que estão bem legais. Ainda falando sobre a Marvel, a empresa finalmente divulgou a data de pré-venda de Thunderbolts por aqui no Brasil. O filme que vai unir alguns anti-heróis da empresa, do MCU, que foram sendo construídos ao longo dos anos, contará com Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, dentre outros, para enfrentar o Sentinela, um dos mais fortes vilões da Marvel. Isso vai ser bem interessante ver como vai ser essa relação em tela. Bom, a pré-venda do filme aqui no Brasil começa no dia 17 de abril, com estreia para o dia 1º de maio e pré-estreia a partir do dia 30 de abril. A empresa ainda não divulgou os horários, mas antigamente a Disney costumava fazer algumas pré-estreias às 8 horas da noite, o que eu particularmente achava bem interessante. Eu torço bastante para que ela volte com esse horário. Você curtia esse horário? Chegou aí alguma vez 8 horas da noite para uma pré-estreia de filme da Marvel? Saindo agora da Marvel e indo para a Prime Video, a empresa encomendou oficialmente mais uma adaptação de Carrie, a Estranha. Com direção de Mike Flanagan, responsável por A Maldição da Casa Usher, ele adaptará novamente a história do livro de Stephen King numa série de 8 episódios. Essa não é a primeira vez que vimos essa história em tela. Ela já passou por uma adaptação em 1976, que foi dirigida por Brian De Palma, em 2002 com um filme para televisão que contava com Angela Bassett no papel de Carrie, e 2013, que foi uma adaptação até famosa, relativamente famosa por conta do elenco, que contou com a Chloe Moretz no papel de Carrie e a Julianne Moore como a mãe da personagem principal. Por enquanto, a informação que temos é que a Summer H. Howell está em negociações para viver o papel principal de Carrie White. As informações foram divulgadas pelo Deadline.
Bom, e agora falando um pouquinho sobre cinema brasileiro, teremos um novo filme de Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto. Contará com um elenco de peso, como, por exemplo, a Maria Fernanda Cândido e o Wagner Moura no papel principal. Teve a sua primeira imagem divulgada nesta última quinta-feira, como foi destacado pelo site Festival do Rio, além de divulgar que o filme concorrerá na 78ª edição do Festival de Cannes. Ele disputará a Palma de Ouro entre os dias 13 e 24 de maio deste ano, onde terá também a sua primeira exibição. O filme foi gravado entre Recife e São Paulo e acompanha a história de Marcelo, na década de 70, que é interpretado por Wagner Moura, um professor universitário que foge da capital paulista para a capital pernambucana na tentativa de escapar de agentes governamentais que o procuram por atividades subversivas. Já em Recife, o personagem principal descobre que está sendo espionado pelos seus próprios vizinhos. Falando agora de animes, o anime de Devil May Cry, que está 100% disponível na Netflix e adapta o jogo de mesmo nome, recebeu a confirmação da própria Netflix da sua segunda temporada. Infelizmente, a empresa não deu mais informações sobre qual será a história e o que veremos nessa segunda temporada, e então teremos que aguardar um pouquinho mais. A notícia foi divulgada no site da Crunchyroll e nos perfis oficiais da Netflix. Ainda falando de animes, a Crunchyroll anunciou 5 episódios especiais do anime Demon Slayer. São 5 episódios que praticamente são filmes, com mais de 1 hora de duração, e resume todos os arcos do anime, desde Laços de Irmãos ao arco Encontro Hashira. E essa é uma preparação para o filme Demon Slayer Castelo Infinito, que estreia nos cinemas nacionais em 11 de setembro de 2025. E antes de entrar nas estreias da semana, gostaria de agradecer a todos que deixaram comentários no Spotify e que me mandaram algumas mensagens nas redes sociais. Obrigado de verdade, foi muito legal ver a recepção de vocês sobre esse projeto, um projeto novo, diferente do Bom Dia Tech, e gostei muito de receber o feedback de vocês, o que pode melhorar, o que eu posso ajustar para os próximos episódios. Muito obrigado de verdade, tá bom? E aproveitando, queria pedir que continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review, umas estrelas, uns comentários lá no Apple Podcasts ou no Spotify, tá bom? E agora, entrando nas principais estreias da semana, temos o filme Nas Terras Perdidas, que é baseado no conto de mesmo nome de George R.R. Martin, onde veremos uma rainha desesperada para obter o dom da transmutação e que toma a decisão ousada de invocar a temida e poderosa feiticeira Grey Alice, interpretada por Mila Jovovich, para ajudá-la a alcançar o seu desejo. Ela é enviada então para a selva fantasmagórica das Terras Perdidas, onde Alice e seu guia, o vagabundo Boyce, interpretado por Dave Bautista, eles devem superar homens e demônios em uma fábula que explora a natureza do bem e do mal, dívida e realização, amor e perda. O filme é dirigido por Paul W.S. Anderson. Outro filme que estreia essa semana é Pecadores. Dispostos a deixar as suas vidas conturbadas para trás, os irmãos gêmeos, interpretados por Michael B. Jordan, retornam à sua cidade natal para recomeçar as suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta. O filme de suspense e terror conta com direção de Ryan Coogler. Ambos os filmes estreiam no dia 17/4 de 2025 e você pode conferir no link da ingresso.com. Quanto às séries, essa semana teremos a estreia da segunda temporada de The Last of Us, que adapta o game de mesmo nome. Ela estreia domingo, dia 13 de abril, na Max. Teremos episódios semanais e contaremos com a volta de Pedro Pascal e Bella Ramsey nos papéis principais. Outra estreia desta semana é Doctor Who, com a volta de Ncuti Gatwa ao papel principal de Doctor, e essa é a segunda temporada do ator no papel principal, e que terá a volta também de Millie Gibson como seu papel, como a companheira do Doctor, a Ruby Sunday, da temporada anterior, juntamente com a Varada Sefu como a nova companheira, a Belindra Chandra. A estreia da série está marcada para o dia 12 de abril, você consegue conferir no Disney Plus, mas ainda não está certo se a parceria entre a BBC e a Disney continuará para a terceira temporada do ator principal nesse papel, tá? Ainda o futuro está um pouco incerto para Doctor Who, infelizmente, mas a parceria entre a Disney e a BBC foi limitada a essas 2 temporadas, tanto é que aqui no Brasil é bem difícil de assistir Doctor Who, porque nem todas as temporadas estão disponíveis de fácil acesso. Estavam disponíveis no SBT de forma gratuita, mas
mas em breve vai sair do streaming. Então, pra quem curte Doctor Who, assim como eu, aqui no Brasil, tá sendo uma vida difícil de acompanhar a série. Pelo menos, os novos episódios do 15º Doctor estão sendo transmitidos no Disney Plus. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E para falar comigo é só clicar em uma das redes sociais na descrição. E todos os links das matérias também estão disponíveis na descrição para vocês conferirem. E não se esqueçam de compartilhar o podcast com seus amigos nas redes sociais, deixar um review lá no Apple Podcasts ou no Spotify e seguir na sua plataforma favorita. Até a próxima e fui!